Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. E desde esse momento eu já quero agradecer a oportunidade, porque apesar da chuva ser um tempo muito bom de a gente ficar em casa, é também gratificante estar aqui e fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, porque se trata da palavra de Deus. Lucas 22, versículo 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes me negarás que me conheces. Pode se assentar, feche sua Bíblia, ou se preferir, deixe ela aberta. Deus fala com a gente em tantas situações, em tantos detalhes, e muitas vezes a gente passa sem perceber esses detalhes. Muitas vezes não notamos que Deus está falando conosco, como hoje, por exemplo, eu estava vindo para cá, e eu perguntava a Deus: Senhor, desde que eu voltei à comunhão, a segunda vez que eu vou pregar, chove. E eu tenho certeza que não vai ter ninguém no culto hoje. E apesar de ter muita gente para pregar, por que o Senhor colocou a mim? E enquanto eu vinha debaixo da chuva, eu cheguei até ali na esquina, eu pensei em voltar para trás. Aí o irmão João Carlos me deu a carona. Aí eu falava com Deus o seguinte: o que o Senhor quer que eu traga de novo para a igreja que ela ainda não ouviu? Aí eu não tinha mensagem até o momento e eu fui meditando no que Deus havia falado comigo, e Deus falou muito comigo nessa palavra. Enquanto meditava, eu percebi que eu só fui entender essa palavra, o que ela quis dizer, há pouco tempo agora. Porque se você pega a sua Bíblia ARC, traduzida pelo João Ferreira de Almeida, você vai perceber que aqui Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para cirandar a sua vida, ou cirandar entre vocês. E eu nunca entendi isso. Eu pensava assim: meu Deus, o que seria cirandar aqui? Aí, com um pouco de pesquisa, eu descobri que cirandar significa peneirar. E eu já ouvi muito essa expressão quando eu comecei a frequentar a igreja. Eu ouvia sempre o pastor dizer que Deus ele separaria os dele através de um método como se fosse peneirar. E quem passasse pelo crivo daquela peneira, ele seria como alguém reprovado, ou vice-versa. E meditando nessa passagem, eu comecei a notar que isso aqui era uma predição de Jesus, acerca da traição de Pedro. Era Jesus predizendo a Pedro que Pedro trairia ele. Ele disse: Pedro, Satanás já recebeu autorização para peneirar vocês. Ele recebeu autorização. E quando eu começo a ler sobre isso, a minha mente ela viaja. Eu começo a me lembrar dos livros de Salomão, particularmente do livro de Cantares. Lá no livro de Cantares, eu quero ler aqui, eu separei o versículo. Salomão ele escreve 1005 cânticos, se eu não me engano. Mas esse cântico aqui que nós temos na nossa Bíblia, ele é chamado de o Cântico dos Cânticos. E muitas vezes eu já achei esse livro um tanto até erótico. E eu me perguntava a Deus, por que esse livro estava na Bíblia, até entender que esse livro se trata de uma analogia do amor de Cristo para com a igreja. E quando eu li esse versículo, eu fiquei um pouco comovido, porque aqui Salomão vai dizer a Sulamita: És como um jardim fechado, minha noiva e minha irmã em Israel.
és um jardim fechado, uma fonte lacrada. E quando eu li isso, eu percebi que Salomão estava dizendo para ela que ela haveria de ser protegida por ele. Um jardim fechado, ninguém pode tocar. É como uma fonte selada, ninguém pode beber dessa fonte, a não ser quem aquele que selou libere a essa pessoa para dela beber. E eu comecei a pensar, Senhor, o Senhor protege assim a sua igreja. Só que como Pedro, nós vemos que, como Pedro, Jó também era um homem reto e íntegro até aquele momento em que Satanás ele entra até a presença de Deus e diz que Jó ele era cercado com uma cerca protetora que Deus colocou em volta dele, da família e de tudo que ele tinha. E essa cerca protetora impedia Satanás de tocar nos bens de Jó, impedia Satanás de tocar nos filhos de Jó, e impedia também Satanás de tocar na saúde de Jó, até mesmo nos sentimentos de Jó. Só que num momento Satanás ele duvida de Deus naquela reunião lá com os filhos de Deus, e Deus vai falar assim para Satanás: Satanás, você pode tocar em tudo aquilo que ele tem, mas não toca na vida dele, não tira a vida dele. Ou seja, Deus removeu naquele lugar a cerca que protegia Jó, e Satanás vai entrar como um alavanche na vida de Jó, vai tirar tudo que Jó tem, e como num dia só Jó perde tudo e vai à sarjeta. No entanto, Jó continua reto e íntegro diante de Deus. E você vai notando que no decorrer dos tempos a situação de Jó vai piorando e ele continua reto e íntegro diante de Deus até o momento da sua ascensão novamente. E você vai entender uma coisa: no fim do livro você vai perceber que a cerca que protegia a integridade de Jó não se tratava dos bens dele, não se tratava dos filhos que ele tinha, não se tratava da esposa que blasfemou ou queria que ele blasfemasse, mas a cerca que protegia a integridade de Jó se chamava amor a Deus, se chamava amor ao seu Senhor. E eu quero acreditar que nós que estamos aqui, a cerca que protege a nossa integridade, seja o amor que nós temos pelo Senhor, que nada pode nos abalar, nada possa nos abalar, porque a Bíblia nos diz que nada pode contra aquele que Jesus amou. Porque diz: não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que há que nos separará do amor de Deus? Nada. Não é a peste, não é a fome, não é a nudez, não é a espada. Nada pode nos separar deste amor. E quando eu olho para Pedro, e lembrando-me do que Salomão escreveu a Sulamita, eu vejo que até o momento de Jesus e Deus, ele tinha cercado Pedro e os discípulos com uma espécie de cerca protetora. Assim também como protegeu o povo de Israel na antiguidade. Se você ler Isaías, você vai entender. Isaías ele escreveu um poema no capítulo de número 5, um poema destinado ao seu amigo, dizendo que ele arou a terra, preparou com todo zelo, com todo carinho, adubou a terra, cercou a terra e plantou as melhores videiras, e esperou elas crescerem, esperou as flores surgirem, e esperou as frutas brotarem com a esperança de dar uvas boas. Só que quando chegou o dia da colheita, as uvas eram amargas. E ele ficou indignado, e quando ele fica indignado, ele toma uma atitude que qualquer outro lavrador no seu tempo em que estivesse frustrado tomaria. Ele vai dizer: agora eu vou arrancar essa cerca que está cercando essa vinha, e vou permitir que ela seja pisoteada. E esse poema se tratava de Israel. E nós vamos ver que Deus ele plantou Israel numa terra que mana leite e mel, numa terra boa, numa terra fértil, numa terra em que tudo que plantava produzia, até o momento em que Deus ele decide tirar a cerca, e nem os muros de Jerusalém conseguiram conter o ataque da Babilônia.
Nabucodonosor entrou, sitiou a cidade, colocou fogo, levou todo mundo como escravo. E o povo que outrora cantava, agora se recusava a cantar junto ao rio Quebar, ali no seu acampamento. Salmo 137, eles vão dizer que não cantariam em uma terra estranha, pois as suas harpas haviam sido penduradas no salgueiro, porque a cerca tinha sido removida e Israel finalmente tinha sido pisoteada. Eu penso em duas vertentes. Deus, ele remove uma cerca tanto por causa da desobediência, mas Deus, ele também remove uma cerca tanto por causa da obediência. Eu acredito, posso estar equivocado, mas diante da vida de Jó e diante de Israel, eu consigo perceber que uma pessoa que obedece muito a Deus, Deus, ele permite que essa pessoa seja provada. Como Tiago vai dizer, Deus a ninguém tenta, mas a prova da vossa fé gera a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Para quem tem a cerca removida por estar debaixo de desobediência, ele sempre aprende algo a mais, algo que vai acrescentar na sua vida. Muitas vezes a gente ouve tanto falar de prova, ouve tanto falar de dificuldade, a gente que serve a Deus. Mas a gente tem que começar a olhar o lado bom dessas coisas. Porque o lado bom é que isso te gera experiência e esperança. E a esperança, ela é a base da nossa fé. Porque a Bíblia diz que se Jesus não ressuscitou dos mortos, por que eu tenho que ter esperança? Mas se Ele ressuscitou, eu posso esperar que Ele vai vir me buscar e me levar para um lugar muito melhor e maior do que este. A nossa fé, ela é baseada na esperança. Nós precisamos esperar. Por isso Miqueias vai dizer, o justo viverá pela fé. E esse é o texto base da Reforma Protestante. O justo viverá pela fé. A fé é o que nos dá acesso à salvação. É algo que não podemos perder. Por isso aqui, quando Satanás ele recebe autorização para pisotear a vida de Pedro, Jesus vai dizer, eu roguei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Mas Jesus já estava predizendo a traição dele. Pedro, que você vai me trair é certo. Que você vai falhar comigo é certo. Você vai me negar. Mas eu roguei para que você não perca a sua fé. Eu roguei para que você não perca o meio da sua salvação. E quem tem a cerca removida por causa da desobediência, como Israel, ele sofre consequências para também aprender. Aqui, Isaías vai dizer o seguinte: agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro a fim de que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente darei ordem às nuvens que não derramem mais uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Javé, o Senhor dos exércitos, é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas foi o povo clamando por socorro. E apesar da vinha ter sido pisoteada, ter sido feito um terreno baldio, Deus lançou outra promessa sobre ela, lá em Jeremias 32, que vai dizer que Deus faria com este povo uma segunda aliança. E essa segunda aliança, a lei seria
gravada nos seus corações, mas não em tábuas de pedra. E através dessa lei, a nova aliança, Cristo se revelou a nós. Eu pensando o seguinte, eu comentava isso há pouco tempo, eu comentava que eu estava andando na chuva, de moto, num frio, perto de Água Doce do Norte, e enquanto eu voltava para casa eu tomei tanta chuva no asfalto, e estava um frio de mais ou menos 16 graus, eu com a blusa aqui em cima, sem nenhuma blusa de frio, sem nada, sem capa de chuva, e eu comecei a reclamar porque eu tinha ido para um evento de igreja, e eu falava o seguinte: pelo amor de Deus, eu não posso pegar a minha moto, sair de casa que chove. Eu sempre tive problema com chuva porque eu acordava 5 horas da manhã para ir trabalhar na padaria e saía todo dia debaixo de chuva e entregava pão debaixo de chuva. E quando isso aconteceu, eu comecei a reclamar, e eu estou reclamando com Deus, e num momento eu comecei e parei para pensar que nem todo dia eu tomo chuva, nem todo dia eu tenho esse privilégio de andar como sem ter um destino específico. Eu estava apenas voltando para casa sem compromisso nenhum no outro dia, e eu pensei, por que não? E quando eu comecei a olhar o lado bom dessa chuva, Deus começou a revelar tanta coisa boa para a minha vida, que quando eu olhei o lado bom dessa chuva, eu comecei a notar que sempre, em todas as ocasiões, há lado bom para as coisas ruins. E isso de fato mudou a minha mente. A partir disso, nos piores momentos da minha vida, eu comecei a notar que sempre há uma luz no fim do túnel. Eu comecei a notar que sempre, apesar da dor, apesar da tristeza, apesar da angústia, Deus sempre, como diz Paulo, Ele providencia o escape. Paulo, quando ele diz isso, ele vai dizer que ele estava sofrendo uma aflição tal que ele pensava que não conseguiria suportar. O mesmo Paulo que disse que ele dava continuidade ao sofrimento de Cristo. E quando eu notei isso, Deus começou a me revelar que, por mais que a gente ande desesperado, há sempre uma porta de saída. Pode ser a situação que for, uma dívida não te mata. Um dia que você sai debaixo dessa chuva, chega todo molhado ao seu destino, não vai te matar. Apesar de você estar sendo pisoteado, ou você estar sendo, Deus ter removido a cerca de você, deixar que as coisas ruins te assolem, isso não vai prejudicar a sua alma. Como Jesus ele disse, que os homens que querem matar você, podem matar o seu corpo, mas a sua alma eles nada podem fazer. A sua alma tem que ser livre, tem que ser liberta. Num dos dias piores da minha vida, eu lembro que eu preguei aqui nesse púlpito e eu dizia o seguinte: apesar do seu corpo estar preso, a sua alma ela tem que estar livre. Quando a Bíblia diz que nós somos livres porque o Cristo, que é Jesus, nos libertou, nossa alma ela tem que ser livre. Nós vemos que o carcereiro que prendeu Paulo e Silas, ele quis se matar. E Paulo, apesar de estar preso, o carcereiro pediu a Paulo por libertação. Nós, apesar de que podemos estar presos em diversas situações da nossa vida, nós devemos ter a nossa alma livre, liberta. Nada pode nos prender a nossa alma. Nada pode prender a nossa vontade de adorar a Deus. Nada pode prender o nosso prazer em adorar a Deus. E Pedro aqui, nós vemos que na continuidade da história de Pedro, quando Jesus revelou que a cerca tinha sido removida, que Cristo, ou que não havia nada para proteger ele a partir desse momento, quando ele está reunido com as pessoas, quando Cristo já tinha sido preso, ele estava ali na fogueira se aquecendo, as pessoas notam que ele se parece com Jesus e, na tentativa de prender ele,
perguntam e ele nega. Até a terceira vez. Quando ele se toca do que aconteceu, ele se retira para um lugar ermo, para um lugar escuro. E ali ele começa a chorar. E a Bíblia diz que ele chorava amargamente. Um choro de dor. Aquela dor que ele expressava do coração dele por ter traído o seu amigo. E quando ele chorava de arrependimento, quando eu leio esse texto, eu sinto que Pedro, ele se lembrava do que Jesus disse. Pedro, você vai falhar comigo, você vai errar comigo. Você vai me negar, você vai me trair. E quantas vezes a gente já não fez isso? Quantas vezes a gente já não negou a Deus? Quantas vezes a gente já não traiu a Deus? Quantas vezes a gente já não cambiamos a nossa fé? Trocamos a nossa fé por algo? Muitas vezes a gente troca Deus pelo pecado. A gente troca Deus pelo prazer. A gente troca Deus por coisas fúteis. A gente troca a nossa vida com Deus por momentos. E quando a gente se dá conta do que a gente fez, é o que a gente faz. A gente chora. E muitas vezes a gente não vê solução. A gente logo pensa, miserável que eu sou, eu troquei Deus mais uma vez. Eu mesmo, se você perguntar para mim, eu sou o pior que está aqui. E para você, talvez você também seja o pior que está aqui. Porque você se conhece. Você sabe quantas vezes você trocou a Deus, entrou para dentro do seu quarto e chorou. Muitas vezes a gente até sai da igreja porque a gente pensa que Deus é como a gente. Que apesar da gente trocar Ele, a gente acha que Ele vai escolher um melhorzinho para colocar no seu lugar. Mas quando você vai cair, Deus já sabe que você vai cair. E quando Ele sabe que você vai cair, Ele roga a Deus como um advogado para que a sua fé não desfaleça. E é por isso que você está aqui. É porque depois do momento difícil, Deus te chamou novamente. Porque a Bíblia diz, e também Deus me impulsiona a te dizer nessa hora, que não foi você que escolheu a Ele, mas Ele te escolheu e te nomeou para que você vá e dê fruto, a fim de que o seu fruto não apodreça, mas permaneça. Irá subir, andar aqui, andar. Eu mesmo já cansei de perguntar a Deus, Deus, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me chamou? Eu sei que está pouca gente aqui, mas eu estou sentindo um ímpeto dentro do meu coração, uma força que está me impulsionando a dizer isso, e eu nunca disse isso em púlpito de igreja nenhuma. Acredite você ou não, mas a minha chamada, como Deus me chamou, foi uma forma extraordinária para mim, que quando eu olho para mim mesmo, nos momentos de maior desânimo, eu lembro disso, de como Deus me chamou, eu paro e penso, só pode ter sido Deus, só pode ter sido Ele. Eu me lembro que momentos antes de eu batizar, uma semana antes, eu olhava para todo mundo dentro da igreja e eu pensava assim, não é possível que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Porque eu olhava para ele tinha muito mais capacidade do que eu, já cantava na frente da igreja, e eu morria de vergonha de pegar num microfone. Eu olhava para o outro era extrovertido, eu introvertido, não gostava nem de ver gente. Eu pensava, Deus, você vai fazer o que na minha vida? Você vai fazer o que comigo? E eu ficava desanimado, porque muitas vezes eu sentava nas cadeiras e eu esperava que Deus usasse alguém para falar comigo. E era como se tivesse acontecido uma chacina de revelação na igreja e só eu ficava sem receber revelação. E eu pensava, eu ia para minha casa, Deus não quer falar nada comigo. Deus não quer falar nada comigo, Deus não quer nada comigo. E no momento em que eu me aproximava do batismo, após 6 meses de pré-batismo, o pastor perguntou a mim, Lucas, você vai batizar?
no meio de todo mundo, eram umas 10 pessoas, eu não consegui falar nada. Eu só abaixei a minha cabeça e chorei. Chorei. Na hora que eu tentei falar uma palavra, não saiu. E eu fui embora. Eu cheguei dentro do meu quarto, na hora que eu deitei na minha cama, eu não ia nem orar. Eu deitei na minha cama e já pensando, Deus, eu não vou batizar e eu não quero saber de pôr o pé na igreja mais, porque o Senhor também não quer saber de mim. E quando eu orei isso, apaguei a luz para ir dormir, entrou um homem todo vestido de branco dentro do meu quarto. E ele disse o seguinte para mim, com essas palavras que eu vou dizer para você aqui agora. Ele disse, varão, Deus tem tanta coisa grande para fazer na sua vida. Por que é que você pensa assim? Por que você pensa assim? Deus está fazendo ressoar isso no seu coração. Deus tem tanta coisa grande para fazer na sua vida. Por que você pensa assim? Apesar de você ter negado a Deus, apesar de você ter traído a Deus, Deus me manda dizer para você nessa noite, Ele está rogando por você como um advogado, a fim de que a sua fé não desfaleça. Você pode ter desistido de Deus, mas Ele ainda olha para você e está mandando te dizer, a sua fé não vai morrer, porque Ele está rogando por você. Nirian churia subianda calabanterebaia. Niria churene que a subianda. A sua fé não vai desfalecer porque Cristo te escolheu, porque Cristo tem uma obra na sua vida. Não foi você quem escolheu a Ele, mas foi Ele quem te escolheu. E isso tem que animar o seu coração, porque se Ele escolhe alguém, Ele escolhe e nomeia para que vá e dê fruto, a fim de que o fruto permaneça. E a churianda calabandaraia. Recomece quantas vezes preciso for, mas não abra mão do propósito que Deus tem na sua vida. Recomece quantas vezes for preciso, mas não abra mão do que Jesus tem para você. Eu comentava com uma pessoa há poucos dias também, porque Deus sabe o que eu tenho passado, e eu dizia para essa pessoa, eu desanimei de tanta coisa, eu não leio muito a Bíblia mais como eu li, eu não oro muito mais como eu orava, e quando eu sinto vontade de fazer as coisas para Deus, eu não sinto tanto ímpeto como eu sentia antes, mas apesar disso tudo, meu coração ainda não consegue desistir de Deus. É como se um fogo ardesse dentro dele e dissesse para mim mesmo, Lucas, você tem que pregar, você tem que pregar, você tem... É isso que você sente. Eu não estou contando só a minha história, eu estou contando a sua também. Porque temos uma coisa em comum, foi Deus quem nos chamou. E a churianda calabandarai. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Raya sub andar que andará bandureva sob andararaia. Tiria shuria vanda que assai o mandu me devaiaciona que andai. Iarabantu mende que sub andai alabanda calabandaraia. E chuviando mentiu me que assai orabando me de que avácia. Rebendere su. Louvado seja Deus. Sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés nessa noite. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, inclina a sua cabeça. Bendito Deus. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor é bom, Deus. Apesar de tudo que passamos, ó Deus, que possa haver em nosso coração um desejo, a vontade, Pai, de nunca deixar o Senhor, Pai. Eu quero te bendizer mais uma vez, Senhor. Que o Senhor seja adorado. Que o Senhor seja exaltado, Senhor, através da nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu sei que às vezes o Senhor não nos dá as opções, Senhor, para fugir dos nossos problemas, ó Pai, mas que o Senhor venha nos dar força para enfrentá-los. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos dê a oportunidade de continuar. Nos dê a oportunidade, Senhor, de continuar na sua obra. Pois o Senhor sabe, Deus, como arde a vocação no peito daqueles que foram chamados pelo Senhor. Portanto, Senhor, eu oro por aqueles, Senhor, que estão com o coração quebrantado e contrito. Que eles venham ser cheios, Deus, de alegria, de gozo, Senhor, de esperança. Que a partir de agora, Senhor, quando sairmos dessas portas para fora, tanto eu quanto os outros, ó Deus, não venhamos sair frustrados, não venhamos sair tristes ou abalados, ó Deus, mas que venhamos sair regozijando, esperançosos, na esperança de que, mesmo que não seremos socorridos nesses momentos, esperançosos de que o Senhor vai nos acudir um momento, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos levante, nos preencha com ânimo e que possamos ser cada dia mais, Senhor, imagem e semelhança do Senhor. Pois o Senhor Jesus Cristo é um exemplo de perseverança, é um exemplo daquele que foi até o final mesmo com a dor. Portanto, Senhor, ainda que nos crucifiquem, venhamos ser fiéis ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, assim eu oro, Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém.
Aleluias.